Olá, nós estamos aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde daqui a poucos instantes pelo canal 9 da NET nós estaremos transmitindo ao vivo a 24ª sessão ordinária, que hoje tem um único projeto de autoria da prefeita municipal, prefeita Márcia Rosa, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2015. E aqui ao meu lado o presidente da Câmara, vereador Wagner Moura, que vai nos explicar, vereador, na linguagem popular, para que o nosso telespectador possa entender o que significa esse projeto. Na verdade, a LDO é enviada, Lei de Diretriz Orçamentária, todo ano, e tem a finalidade de ser aprovada no recesso, que ela dá uma diretriz, é uma norma que você manda para futuramente, para a gente uma peça fictícia que você prepara o orçamento da cidade. Então a LDO dá diretrizes para a gente aprovar futuramente, no final do ano, o orçamento da cidade de Cubatão. Então essa LDO ela sofre algumas emendas, né? Depois você vai ter o orçamento participativo, vai participar todo mundo, e aí você faz o orçamento de fato que você manda para a Câmara, que é aprovado até o final de novembro e é sancionado pela prefeita para ela trabalhar o ano que vem. Agora a LDO é um princípio que rege, que você tem que aprovar, que da LDO, né, migra, deriva para o orçamento principal que é aprovado no final do ano. A gente pode esperar uma sessão tranquila, sem muitas discussões ou com muitas discussões? Tranquila, porque teve 22 emendas, a gente já discutimos, alguns jogadores retiraram emenda, porque tinha emendas que confrontavam e eu consegui fazer um acordo entre eles, e aí se alinharam e hoje a gente tem aqui praticamente já a sessão combinada para aprovar as emendas, né? Que foram as mais importantes e que tiveram algumas alterações que são iguais, mas algumas têm um pequeno diferencial da outra, né? Então cada um fez sua opção e todos aprovaram e hoje a gente está aqui em consenso. Então, obrigada, vereador. Boa sessão. Obrigado, você também. Um abraço. Então, daqui a pouquinho, ao vivo, pela NET Canal 9, você acompanha a 24ª sessão ordinária, direto daqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E se você não puder vir aqui, a gente tem o site câmaracubatão.sp.gov.br ou ainda pela rádio virtual rv1.com.br. Daqui a pouquinho entramos no ar com a 24ª sessão ordinária. Até já.
Havendo nome legal em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Essa presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória da senhora Antônia Rosa da Conceição, avó do vereador Ademário, já justificando a ausência do vereador Ademário pelo motivo já exposto. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício 2015. Passamos à ordem do dia. O único da pauta é o processo 410/2014, projeto de lei 26/2014, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com emendas favoráveis à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão projeto de lei de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2015 e da outras providências. As folhas 31 e 38 encontra-se parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura tem por objetivo, conforme se vê em sua mensagem explicativa, dar cumprimento ao disposto na Constituição Federal, convidando a esclarecer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo de ligação entre os demais componentes, que são o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. Levou em consideração a singularidade do momento econômico, que reflete e impacta fortemente a economia local e o respectivo desempenho fiscal do município, gerando queda na projeção de arrecadação. A mensagem também destaca o processo de discussão democrática via orçamento participativo, de se realçar que o presente projeto de lei há que se ater também ao preconizado pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal número 4.320/64, adotando as seguintes linhas gerais. 1. O montante das despesas serão limitados à estimativa da receita. 2. A previsão de recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, a Lei Federal número 9.424, de 24 de dezembro de 96, e ao artigo 175 da Lei Orgânica do Município. 3. A previsão de recursos destinados ao atendimento à saúde em conformidade com a Constituição Federal. 4. A previsão de recursos para garantir a execução dos programas, projetos e ações de assistência social em conformidade com os artigos 203, 204 da Constituição Federal, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. A propositura encontra-se redigida em 33 artigos, nos quais se estabelecem as diretrizes e metas que deverão nortear o orçamento municipal para o exercício
de 2015 orientam a elaboração da Lei Orçamentária Anual, artigos 1º a 8º, novos projetos, despesas prioritárias e dos investimentos, 9º e 10º. Reserva de contingência, 11 e 12, dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária, artigos 13 e 14, tratam das despesas de pessoal, artigos 15 a 17, abertura de créditos adicionais 18 e 19 e metas fiscais, artigos 25 e 26, nos moldes do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Também atende às exigências do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios para limitação de empenho, artigo 27 e 28, condições e exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas, artigo 20 e 21. Está devidamente acompanhada dos anexos previstos da citada lei complementar, que delas são parte integrante, consistente em anexo de prioridade, folhas 13 e 15, anexo de metas anuais, folhas 16, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, folhas 17, comparativo de metas fiscais atuais com a dos exercícios anteriores, folha 18, evolução do patrimônio líquido, folhas 19, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, folhas 20, demonstrativo de riscos fiscais e providências, 2015, folhas 21, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, as folhas 22, receitas e despesas previdenciárias do RPPS, folhas 23, projeção atuarial do RPPS, folhas 24 e 25, estimativa e compensação da renúncia de receita, as folhas 26. Há que se dizer que os programas constantes do presente projeto deverão obrigatoriamente integrar, se aprovados, o orçamento anual a ser encaminhado até 30 de setembro do corrente ano. No mérito, vislumbramos a necessidade de 2 emendas, visando adequar o projeto. Emenda número 1. O parágrafo 3º do artigo 18 apresenta a seguinte redação. Parágrafo 3º. Verificado eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Cubatão que não será utilizado, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte de abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo. O eventual repasse de recursos economizados pelo Legislativo durante o exercício orçamentário para o Executivo é liberalidade daquele poder, garantido pelo artigo 2º da Constituição da República, não devendo ser incluído na legislação orçamentária. Ademais, o egrégio Tribunal de Contas já notou sobre o repasse de recursos para o Executivo realizado antes do término do exercício financeiro, que pode, na hipótese de posterior queda de arrecadação, gerar dificuldades na execução orçamentária do Legislativo. Assim, entendemos necessário emenda supressiva ao parágrafo 3º do artigo 18, nos termos do artigo 126, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa. Emenda número 2. No tocante ao parágrafo 4º do artigo 27, redigido nos seguintes termos. Parágrafo 4º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Os termos do parágrafo afrontam diretamente o já citado artigo 2º da Constituição Federal, que trata da independência dos poderes, do qual destacamos. A ideia fundamental da doutrina da separação dos poderes é a contenção do poder. Daí fácil perceber-se que o princípio da separação dos poderes é, se não de todas, uma das principais garantias das liberdades públicas. Sem a contenção do poder, o exercício limitado do poder
desborda para as práticas iníquas, arbitrárias, pondo em risco as liberdades. Ao revés, poder limitado é liberdade garantida. É pacífico o entendimento de que o poder é uno, pertencente ao povo, que é representado pelos agentes políticos, os quais, no desempenho de suas funções, necessitam de uma estruturação administrativa. Nesse sentido, trazemos a lição do professor Afonso da Silva. A divisão de poderes consiste em confiar cada uma das funções governamentais a órgãos diferentes que tomam os nomes das respectivas funções. A divisão dos poderes fundamenta-se, pois, em dois elementos. A especialização funcional, significando cada órgão é especializado no exercício de uma função. Independência orgânica, significando que, além da especialização funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros. Essa estrutura administrativa garante materialmente, falando, a independência para o fiel desempenho das funções e atribuições constitucionais. De outra forma, como poderá o Legislativo fiscalizar efetiva e independentemente o Executivo se necessitar de recursos materiais deste poder? Não seria tolerável, por exemplo, que os poderes Legislativo e Judiciário, para admitirem seus servidores e administrarem seus próprios serviços e órgãos, devessem esmolar ao Executivo. Visando prevenir essa situação, a Constituição determinou a transferência de recursos do artigo 168 e definiu parâmetros percentuais para a manutenção dos poderes legislativos, artigo 29A. Esses valores que constituem o orçamento autônomo do Poder Legislativo são a garantia da independência no desempenho das funções e atribuições, das quais destacamos o controle externo sobre as atuações e finanças do Executivo, exercido pela Câmara Municipal, onde estão os representantes do povo, diretamente interessados na boa gestão dos negócios públicos. Claro está a impertinência do parágrafo em comento por caracterizar afronta à independência administrativa e orçamentária do Poder Legislativo, praticamente invertendo esse controle na medida em que o poder fiscalizado passa a orientar o fiscalizador. Além disso, o parágrafo citado também contraria a legislação relativa ao direito financeiro e à responsabilidade fiscal. Da leitura da Lei nº 4.320/64, que define as normas gerais de direito financeiro, também se extraem algumas irregularidades no texto do parágrafo em comento, prevê seu artigo 48, a que a fixação das cotas trimestrais de despesas objetivará assegurar às unidades orçamentárias a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. O mesmo diploma legal no artigo 75, terceiro, discorre que o controle da execução orçamentária compreenderá o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços, de sorte que a comunicação do montante a serem disponibilizados significaria afronta à independência dos poderes. Por fim, a Lei Complementar número 101/2000, artigo 9º, parágrafo 2º, não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aqueles destinados aos pagamentos do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vale dizer que os duodécimos previstos no artigo 168 da Constituição constituem-se obrigações constitucionais. Tamanha a importância desses repasses que o jurista Pedro Lenza destaca as consequências do repasse irregular. Já o prefeito municipal praticará crime de responsabilidade caso deixe de efetuar o repasse do valor para o Poder Legislativo, de acordo com as regras fixadas no artigo 29A, parágrafo 2º, 1º, 2º e 3º, não enviar o referido repasse até o dia 20 de cada mês, enviar o repasse a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Desta forma, comprovado está a total impertinência do parágrafo, objeto da análise na medida que caracteriza ingerência indevida na administração orçamentária do Poder Legislativo. Visando sanar a irregularidade exposta, sugerimos a seguinte emenda de redação.
Artigo 27, parágrafo 4º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que tornará indisponível para empenho e movimentação financeira. Assim, o projeto de lei em análise adotadas as emendas propostas está redigido em regulares formas, atendendo aos preceitos constitucionais e à legislação citada pelo autor e atinente à matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário, após recebimento de eventuais emendas propostas pelos nobres edis, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a análise da conveniência e oportunidade de acatamento das prioridades elencadas nos seus anexos. Ressalta-se, finalmente, a necessidade de realização de audiência pública por esta Casa, nos termos previstos no artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar número 101/2000. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 20 de maio de 2014, Comissões de Finanças e Orçamento, Fábio Alves Moreira, presidente, Aguinaldo Alves de Araújo, vice-presidente, Jair Ferreira Lucas, membro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Retorna a esta comissão o projeto de lei de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2015 e da outras providências. Tendo em vista as emendas apresentadas pelos edis Aguinaldo Alves de Araújo, folhas 65 e 68, Severino Tarcísio da Silva, folhas 67, 69 e 76, Fábio de Oliveira Inácio, folha 7782, Fábio Alves Moreira, folhas 83, 87, Ademar da Silva Oliveira, 88, 90, acostadas folhas 65, 90 e hora numerada de 1 a 2. As emendas intentadas, consoante se verifica das mesmas, têm unicamente o condão de acrescentar as diretrizes admitidas pela administração municipal, mais alguns itens que se adequariam às boas práticas da responsabilidade fiscal, contribuindo dessa forma para o aprimoramento da iniciativa, notadamente no momento por que passa o município. Assim, nos aspectos cuja análise cabe a esta comissão o técnico financeiro, o orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação das mesmas. Entretanto, as emendas número 6, folhas 71 e 21, folhas 89, que tratam do artigo 12 do projeto, são idênticas. Aprovada a emenda número 6, fica prejudicada a emenda número 21. Tal se dá em relação às emendas número 8, folha 75, e 22, as folhas 90, ao inciso 2º do artigo 18 do projeto. A emenda número 15, folha 83, ao inciso 2º do artigo 18, é conflitante com as emendas número 8 e 22, posto que as emendas 8 e 22 fixam o limite de até 10% da despesa fixada para proceder à abertura de créditos suplementares à lei orçamentária, enquanto que a emenda número 15 fixa o limite em até 15%. E, aprovada a emenda número 15, ficam prejudicadas as emendas número 8 e 22. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade da aprovação das emendas apresentadas. Salvo o melhor juízo, é esse o nosso parecer. Sala das Comissões, 30 de junho de 2014, Comissão de Finanças e Orçamento, Fábio Alves Moreira, presidente, Aguinaldo Alves de Araújo, vice-presidente, Jair Ferreira Lucas, membro. Antes da discussão dos pareceres, essa presidência comunica aos senhores vereadores que a emenda número 5, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva, a emenda número 15, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, e as emendas número 21 e 22, de autoria do vereador Ademar da Silva Oliveira, foram retiradas pelos seus autores. Em discussão, os pareceres. Esta presidência esclarece, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas serão discutidas e votadas isoladamente. De ordem, senhor presidente. De ordem, vereador Roxinho. Nos termos do artigo 158 do Regimento Interno, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que as emendas fossem votadas em globo, destacando em conjunto as emendas número 9, 10, 11, 12, 13 e 14 para serem votadas isoladamente. Primeiro ter plenário, questão de ordem, vereador Roxinho. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Tendo em vista a deliberação do plenário, as presidências esclarecem que primeiro serão apreciadas isoladamente, em conjunto, as emendas número 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Em seguida, as demais emendas em globo. Em discussão, as emendas número 9, 10, 11, 12, 13 e 14, de autoria do vereador Fábio Inácio.
Em votação, as emendas 9, 10, 11, 12, 13 e 14, de autoria do vereador Fábio Inácio. Os vereadores que foram para aprovação permanecem como se encontram. Rejeitadas as emendas do vereador Fábio Inácio. Em discussão, as emendas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento, bem como a emenda número 1, 2, 3, 4, de autoria do vereador Aguinaldo Alves de Araújo. Número 6, 7, 8, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva. Número 16, 17, 18, 19, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. E número 20, de autoria do vereador Ademário da Silva Oliveira. Continua a discussão em votação. Os vereadores que foram para aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. Solicito ao secretário proceder à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador do Roxinha. Gostaria que Vossa Excelência constasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo, do artigo 1º ao 32. Submeto ao plenário a questão de ordem, vereador Roxinho. Os vereadores que foram para aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 32. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui agradecer e cumprimentar os vereadores que, em comum acordo, resolveram não só retirar as emendas conflitantes, como também entender que aquelas emendas que estavam até mais completas seria viável para um projeto tão importante que é a nossa peça orçamentária. E eu fiz questão de usar a palavra não só pela questão do entendimento dos nobres pares desta casa, que demonstraram cada um a sua preocupação com a cidade como um todo, porque nesta oportunidade estamos aqui aprovando uma peça importantíssima, a qual traça as metas para o exercício 2015, e nós não podíamos, de forma alguma, deixar de cumprimentar e agradecer, não só pela aprovação das minhas emendas, que visa única e exclusivamente melhorar o projeto, dar uma atenção especial na nossa cidade, que tanto precisa, e, acima de tudo, manter o meu discurso desde o primeiro dia de 2009, quando entramos nesta casa, na primeira eleição, acompanhando a administração que aí está, que é defendendo a autonomia dos poderes. O Poder Legislativo é um órgão fiscalizador, é um órgão independente, em que pese seja harmônico com o Executivo, mas é independente entre si. São poderes totalmente harmônicos, mas independentes. Então, estas emendas só mostram a independência dos poderes e a manutenção do que tanto cobramos aqui, desta independência, desse poder de legislar dos vereadores. E isto a gente não pode deixar de agradecer e cumprimentar a forma a qual as emendas foram discutidas, aquelas que eram praticamente iguais, foram retiradas em comum acordo, não podíamos de forma alguma deixar de acrescentar e agradecer. Antecipo meu voto, senhor presidente, e não poderia deixar de registrar. Continue em votação. Os vereadores que foram para aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas do presente projeto de lei. Executada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Contrário.